Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência à nossa série de estudos que iniciamos há 2 semanas atrás sobre aconselhamento a pessoas que estão passando por depressão. Esse assunto que é tão pertinente no dia de hoje, pessoas que estão passando por um momento extremamente difícil em suas vidas e que estão abatidos, estão sobrecarregados, estão cansados, e nós podemos ser instrumentos de Deus na vida dessas pessoas, pois ainda que a situação seja muito difícil, Deus ele pode escutar a nossa oração e pode assim restaurar o depressivo. Nós vamos fazer uma leitura bíblica antes de iniciarmos. É a mesma leitura que fizemos no primeiro estudo. Nós vamos ler o Salmo 116, versículo 1 ao versículo 8. Esse salmo que traz tanta esperança ao nosso coração diante das adversidades que passamos na vida e do modo muitas vezes depressivo que lidamos com essas situações. Diz assim o Salmo 116, versículo 1 ao versículo 8. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Amém. Meus irmãos, eu gostaria agora de convidar você para que nós pudéssemos orar ao Senhor nosso Deus e rogássemos a Ele a bênção para esse momento que teremos de estudo da Sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos dar graças a Ti, Senhor, pela oportunidade renovada que o Senhor nos concede, de poder, ó Deus, estudar a palavra do Senhor, ó Deus, a respeito desse tema tão importante, tão oportuno e também, ó Deus, tão relevante para os nossos dias. Ó Deus, assim como o salmista orou, ó Deus, ajuda para que, através da oração, através da meditação da Tua palavra, de outros exercícios espirituais, disciplinas espirituais, ó Deus, os Teus servos possam sair vitoriosos em meio à luta contra a depressão. E que, em nome de Jesus, o Senhor restaure a alegria e a sorte de cada um. Usando-nos, ó Deus, inclusive como instrumentos Teus no aconselhamento a outras pessoas que estão passando por dificuldades. É assim que nós te oramos, gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, hoje nós vamos tratar sobre algumas áreas relacionadas à depressão. No estudo passado, nós falamos um pouco sobre definição de depressão. Nós dissemos que definir depressão não é uma coisa simples, já que a depressão abre aspas, uma doença, fecha aspas, uma doença invisível. Então, não tem como você fazer um exame de imagem e descobrir que está depressivo, mas sim através de alguns sintomas. Hoje eu gostaria de falar a respeito de como a depressão ela se relaciona, portanto, a algumas áreas da nossa vida. Como é que a depressão ela não apenas se relaciona, mas também ela acaba refletindo em várias áreas da nossa vida. Eu gostaria de tratar nessa ocasião com os irmãos a respeito de 6 áreas nas quais a depressão
ela está relacionada e refletida em nossas vidas. A primeira área que a depressão está relacionada e refletida em nossas vidas são as situações fatídicas da vida. O que é que acontece, irmãos? Muitas vezes, algumas coisas, algumas mudanças fatídicas ocorrem em nossas vidas. E essas coisas, de alguma maneira, acabam afetando poderosamente as nossas vidas. Por exemplo, a morte de um familiar, um acidente que deixou a pessoa com graves danos em seu corpo, a perda de um emprego e o consequente desemprego. Essas são apenas algumas coisas que podem danificar seriamente a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, espiritual. Você pode acrescentar aí também a questão de uma traição, de uma infidelidade conjugal. Então, essas coisas, elas são muito poderosas e elas têm uma potencialidade de levar a pessoa a um quadro depressivo. Na história da igreja, nós encontramos alguns casos dessa sorte. Por exemplo, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Spurgeon, ele lutou contra a depressão durante boa parte da vida dele. E aparentemente, irmãos, o que deu início à depressão de Spurgeon foi uma tragédia bem específica. Ele estava, certa feita, pregando na sua igreja para um público imenso. Dizem que eram 12 mil pessoas que estavam, naquela ocasião, escutando Spurgeon pregar. Então, 12 mil pessoas ali se abarrotando dentro da igreja dele e mais de 10 mil pessoas do lado de fora, tentando escutar a pregação. Logo após o início do culto, alguém gritou: fogo, fogo, fogo! E imediatamente se instalou um caos ali. A multidão frenética começou a correr e acabou, de alguma maneira, muitas pessoas sendo pisoteadas. E para resumir a história, no final das contas, 7 pessoas acabaram morrendo. Spurgeon ficou inconsolável diante daquela tragédia que havia acontecido na sua igreja, de tal maneira que ele passou o restante da sua vida lutando contra a depressão. Mas a depressão, ela começou, parece, na vida de Spurgeon, justamente nesse dia. Eu quero, portanto, dizer que algumas situações fatídicas da vida, elas têm o poder de nos levar a quadros depressivos. Mas antes de ir para a próxima área em que a depressão ela é refletida, ou então, de alguma maneira, ela é de alguma maneira externada, eu gostaria de fazer uma consideração, uma colocação. Em alguns casos, irmãos, é possível que uma pessoa ela esteja se sentindo assim para baixo, depressiva, e naquele momento que ela está se sentindo assim, ela não associe diretamente a esse sentimento que ela está sentindo com algum acontecimento específico da sua vida, naquele momento. Isso ocorre, irmãos, porque algumas vezes a reação adversa aos acontecimentos da vida podem ser, às vezes, sufocados por alguns meses, ou até mesmo, quem sabe, por alguns anos. Até que, de repente, o problema exploda. Então, às vezes a pessoa ela não sabe necessariamente a razão pela qual ela está se sentindo para baixo. Porque aquilo não aconteceu imediatamente, mas há anos atrás, certo? E a pessoa, então, depois de muito tempo acumulando aquilo, o problema floresceu, mas só floresceu
depois, muito tempo depois daquilo que a pessoa havia passado por esse sofrimento, ou passado por essa situação que lhe traz sofrimento, angústia, certo? Por isso, um dos primeiros passos para você ajudar pessoas que estão passando por depressão é gastando tempo examinando a vida da pessoa. Pergunta para ela aquelas principais coisas que aconteceram no passado recente da pessoa. E com a ajuda de Deus, irmãos, a gente tenta investigar a relação entre esses pensamentos atuais e esses sentimentos depressivos com os acontecimentos da vida da pessoa. Ok? Então, a primeira área em que nós podemos ver a depressão, ela está relacionada ou ela está refletida, são as situações fatídicas da vida. Em segundo lugar, nós podemos dizer que relacionamentos pessoais muitas vezes estão relacionados à depressão ou refletidos à depressão. O que acontece, irmãos? Muitas vezes as pessoas elas ficam depressivas devido o pecado de outras pessoas. Ou então o pecado dela mesma em relação a outras pessoas. Se você for olhar os Salmos, por exemplo, logo você descobrirá que a metade dos Salmos, mais ou menos a metade deles, é um clamor a Deus por conta de opressão. O salmista está se sentindo oprimido, injustiçado, perseguido por parte de outras pessoas. E esses salmos, eles demonstram claramente que as pessoas traem, as pessoas abusam, elas prometem, não cumprem, elas ferem, elas destroem, elas espalham mentiras. Isso dói, irmãos. Isso dói. E certamente, irmãos, e nós temos que aprender isso. Às vezes, os relacionamentos pessoais, problemas relacionados ao nosso convívio com outras pessoas, elas são as razões pelas quais a depressão ela aflora. Por exemplo, pessoas que foram rejeitadas por seus pais são pessoas que podem então desenvolver sintomas depressivos, certo? Pessoas que acabam enxergando a vida muitas vezes de uma maneira triste. Ou então pessoas que foram, por exemplo, traídas por um amigo, por um cônjuge, foram abandonadas pelo cônjuge. Ou então, digamos, pessoas que foram abusadas sexualmente. Todas essas pessoas, elas estão passivas de sentimento depressivo, ok? Então, essa é uma área que está relacionada à depressão ou reflete na depressão. A terceira área relacionada à depressão que eu gostaria de trabalhar nessa ocasião com vocês são os pensamentos distorcidos. Isso aqui vai dar um tempinho a mais para a gente conversar, tá? O que ocorre, irmãos? O depressivo, ele muitas vezes, ele não interpreta bem a realidade. O depressivo, ele muitas vezes, pelo contrário, ele tem pensamentos que tendem a distorcer a visão da realidade. Que fazem com que o indivíduo ele enxergue a vida de um modo negativo, de um modo equivocado. E por conta disso, irmãos, porque o indivíduo ele acaba de alguma maneira tendo pensamentos distorcidos, isso tem a potencialidade de fazer com que a depressão e a ansiedade seja ainda aumentada. Eu gostaria de, nessa ocasião, focalizar aqui em 10 falsos padrões de pensamentos distorcidos, que acabam, de alguma maneira,
contribuindo para os sintomas de depressão. O primeiro tipo de pensamento distorcido é aquilo que eu coloco aqui como falsos extremos. Isso é importante. O que são falsos extremos? O falso extremo é aquela tendência de avaliar os nossos erros ou os erros de outras pessoas por extremos, certo? O indivíduo ele maximiza, portanto, os erros seus ou os erros de outras pessoas. Ou então maximiza o problema das pessoas ou os seus próprios problemas. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, você cometeu um erro. Você que é dona de casa, pronto. Você é a dona de casa e aí você faz comida todo dia. E aí você está com depressão. E aí você errou lá na hora da receita. E depois que você errou lá a receita, você diz que é um desastre total na cozinha. Que não presta para cozinhar. Que não sabe nada de cozinha. Isso é um falso extremo. Um exemplo na área espiritual. Por exemplo, você pecou, cometeu um determinado pecado. Aí, por conta que você cometeu aquele determinado pecado, você acha que agora é um apóstata. Isso é um falso extremo. Nós podemos ver um exemplo bíblico a respeito disso, por exemplo, no caso de Jó. Jó, ele passou boa parte da sua vida em prosperidade, em saúde, gozando da bênção de Deus. Mas quando Jó, ele atravessou um tempo de sofrimento, você vai ler lá no capítulo 13 e lá no capítulo 33, Jó, ele chegou a achar que era inimigo de Deus. Você está entendendo? É um falso extremo. Então, por causa justamente de que o indivíduo ele enxerga as coisas da sua vida em extremos, quando não é 8, é 80, certo? Esse é um dos tipos de pensamento distorcido que estão relacionados ou refletidos à depressão. Em segundo lugar, nós temos a falsa generalização. A falsa generalização, ela ocorre quando, depois de experimentar um acontecimento desagradável, o indivíduo ele conclui que a mesma coisa acontecerá sempre, vez após vez, certo? Vamos pensar aqui um exemplo da vida. De repente, um rapaz, ele é solteiro e ele está interessado em uma moça, iniciar um relacionamento com a moça. Só que a moça vai e recusa, diz que não quer. E aí ele conclui, a partir dessa experiência, de que isso acontecerá sempre, que toda moça vai dizer não para ele. E que ele jamais vai ser feliz, afetivamente, e que ele, então, nunca vai casar. Isso acaba, de alguma maneira, irmãos, trazendo depressão e um sentimento de profunda tristeza ao coração dele. Entendeu? Um exemplo espiritual a respeito disso. Por exemplo, imagine que você está evangelizando. Você decidiu evangelizar a respeito de falar de Cristo, testemunhar de Cristo para outra pessoa. E assim, irmão, você vai testemunhar de Cristo para alguma pessoa e aí determinada pessoa, ela é avessa a Cristo e ela, então, leva você ao ridículo. E aí você acaba concluindo que isso acontecerá sempre e que jamais você vai ganhar uma alma sequer a Cristo. Isso é uma falsa generalização. Isso não significa dizer que uma pessoa não aceitou a Cristo por seu intermédio naquela ocasião. Isso nunca vai ocorrer. Okay? Isso é uma falsa generalização. Um exemplo bíblico também de falsa generalização. Você vê o caso lá de Jacó, lá no capítulo 42. Depois que José havia sido vendido pelos seus irmãos
a comerciantes que o levaram para o Egito, e que Jacó imaginava que ele estava morto. No momento de abatimento na sua própria vida, Jacó ele deduziu que, porque José estava morto e Simeão estava cativo lá no Egito, Benjamim não poderia ir. Porque se ele fosse também para o Egito, se ele saísse de casa, ele também iria ser morto, ele nunca mais ia voltar para casa. E aí, quando você chega lá no capítulo 42, aí Jacó disse assim, olha, todas essas coisas me sobrevêm, é sempre a mesma coisa. Ou seja, ele generalizou. Então, existe uma tendência do depressivo de fazer falsas generalizações, ok? De achar que as coisas sempre elas se repetem. Um terceiro pensamento distorcido são os falsos filtros. O que são falsos filtros, irmãos? Quando nós estamos depressivos, em qualquer situação, nós tendemos a escolher aquele detalhe negativo para nos determos exclusivamente nele. A gente fixa num ponto, geralmente um ponto negativo, certo? E a gente decide, então, que vai excluir todas as coisas outras boas. Que é o seguinte, quando o indivíduo está depressivo, ele procura, de alguma maneira, maximizar os elementos negativos que acontecem em sua vida. Não é que tudo na vida dele está ruim, não. Mas aí ele escolhe para pensar e refletir apenas naquelas coisas ruins. Eles filtram qualquer coisa boa e eles decidem que tudo é negativo. Por exemplo, você que é aluno, né? Você que é estudante. Imagine que você consegue acertar aí 90% da prova. Você acertou, então, um número altíssimo. Uma pontuação altíssima na avaliação. Mas você só foca naqueles 10%. Naqueles 10% que você errou. E aquilo lhe incomoda demais. Isso é um falso filtro. Você deixou de olhar 90% de acerto e você está focalizando só 10%. Um exemplo espiritual. Vamos dizer que você ouviu o pastor Jefté, né? Ouviu o pastor Jefté pregando, falando um sermão, proferindo um sermão, e você não gostou, certo? Do sermão, ou então não concordou com determinado ponto do sermão, e foi para casa pensando e falando apenas sobre aquela parte do culto, como se o pastor Jefté tivesse feito um sermão de carapuça. Isso é um falso filtro. Você olhou só um determinado aspecto da pregação e esqueceu o restante. Ou então esqueceu o culto inteiro. Isso é um falso filtro. Um exemplo bíblico, irmãos, a respeito disso. Veja o caso de Elias. Na vida de Elias, nós vemos muitos prodígios e muitas atuações poderosas de Deus na vida e no ministério de Elias. Mas a despeito de Deus ter feito tantas coisas na vida e no ministério dele, inclusive naquele evento lá no Monte Carmelo, Elias ele acabou filtrando tudo que era positivo e focou apenas na contínua oposição de Acabe e Jezabel. Isso você vê claramente lá em 1 Reis, no capítulo 19. Então, ele deixou de olhar para o modo como tão poderosamente Deus estava agindo na sua vida e só ficou pensando naquilo que era a oposição de Acabe e Jezabel. Assim também é o depressivo. Ele deixa de enxergar as coisas boas na sua vida e só enxerga as ruins. O falso filtro, portanto, está relacionado a pensamentos distorcidos que ocorrem na depressão. Vamos dar mais um passo? O quarto tipo de pensamento distorcido é aquilo que eu chamo de
falsa transformação. De falsa transformação. Muitas vezes nós transformamos, irmãos, experiências neutras, e quando eu estou dizendo experiências neutras aqui, eu estou dizendo aquelas experiências que não são tristes e nem são alegres, não são experiências boas nem experiências ruins em si mesmas. Às vezes, o depressivo, ele transforma essas experiências neutras em experiências negativas, ou às vezes até experiências positivas, ele transforma em experiências negativas. O depressivo, ele não ignora as experiências positivas, mas ele, digamos assim, ele desqualifica ou ele transforma aquilo positivo em algo negativo. Vamos ver aqui alguns exemplos disso. Por exemplo, digamos que se alguém cumprimenta você, certo? Isso é uma coisa boa. Mas o depressivo, muitas vezes, quando alguém vai cumprimentá-lo, ele pensa que essa pessoa está sendo somente hipócrita, ou que está, de alguma maneira, tentando conseguir algo dessa pessoa. Isso é uma falsa transformação. Um exemplo espiritual disso, digamos, quando você recebe uma bênção de um versículo bíblico, ou então uma bênção, um sermão edificador na sua vida, e aí você decide que isso é apenas o diabo tentando lhe enganar. Isso é uma falsa transformação. Vamos ver um exemplo bíblico disso. O caso de Jonas. Jonas, ele viu muitos ninivitas se arrependerem através da pregação que ele havia feito lá em Nínive, certo? Ele pregou um sermão ali bem rapidinho, de poucas palavras, e até o rei dos ninivitas acabou se arrependendo dos seus pecados. Mas ao invés de Jonas regozijar-se nessa experiência tão positiva, como qualquer outro pregador faria, o humor dele caiu para baixo, ele ficou depressivo, ele ficou enraivecido, e ele pediu a Deus para tirar sua própria vida. Está lá em Jonas, no capítulo 4. E isso é um exemplo de falsa transformação. Transformou uma bênção em uma coisa negativa. Tá? A falsa transformação também é um pensamento distorcido que está relacionado à depressão. O quinto pensamento distorcido que eu gostaria de chamar a sua atenção é aquilo que eu chamo de falsa leitura mental. O que é a falsa leitura mental? É quando nós pensamos que sabemos o que os outros pensam ao nosso respeito, certo? Existem pessoas que ficam dentro de si, né, dizendo, olha, fulano de tal me odeia, fulano de tal me acha estúpido. Isso aí, meus irmãos, é uma falsa leitura mental. Às vezes o indivíduo nunca fez nada para aquela pessoa, mas aí o indivíduo concluiu que ele a odeia. Meus irmãos, eu sei que às vezes existem alguns indícios que dão para a gente compreender o que as pessoas acham a nosso respeito, mas a maioria das vezes essas conclusões negativas, elas geralmente não partem de dados reais, mas são coisas da nossa cabeça. Um exemplo. Digamos que um amigo passa por você na rua, certo? Você está de um lado da rua, ele está do outro lado da rua, ele passa, certo? E quando ele passa, ele não lhe cumprimenta. De repente ele nem lhe viu. De repente ele nem lhe viu. Ou então ele não prestou atenção que era você. Ou então ele estava sem óculos. E aí, por conta disso, você concluiu que essa pessoa não gosta de você. Ou que ela está intrigada com você. Mas, de repente, irmãos, é porque ele não prestou atenção, estava distraído. Ou então estava atrasado para uma reunião, para algum outro compromisso, aí estava andando rápido.
para tentar chegar o mínimo atrasado possível. Mas você concluiu que essa pessoa ela está com raiva de você. Isso é uma falsa leitura mental. Vamos ver um exemplo espiritual. Digamos que alguém que costumava conversar com você na igreja, agora passa por você e quase não fala com você. E aí logo você conclui que essa pessoa ela não confia mais em você ou não gosta de você. Porém, você não sabe, por exemplo, que essa pessoa está passando por problemas no casamento, ou então problemas no trabalho. E aí essa pessoa, de repente, ela não quer se arriscar, abrir e a falar a respeito da sua vida. E aí você imaginou que, de repente, isso era uma coisa pessoal com você. Mas não é. Isso é um problema da outra pessoa, que ela está passando por uma situação difícil. Não é? Um exemplo bíblico. Lá no Salmo 116, no Salmo 116, versículo de número 11, você vai ler que o salmista ele disse que houve um dia em que ele concluiu que todos os homens eram mentirosos. É verdade que todos os homens, eles já cometeram alguma mentira na vida, porque todos nós somos pecadores. Nós já pecamos em todas as áreas possíveis. Mas, irmãos, em um certo sentido, a mentira ela não é caracterizada na vida de todos os servos de Deus. Embora todos os servos de Deus já tenham pecado na vida, a gente não pode ficar acusando, dizendo, olha, a mentira é algo que é constante na vida de todos os crentes. Porque não é para ser, porque o Espírito Santo nos santifica. E lá no Salmo 116, versículo 11, o salmista reconhece que isso foi um julgamento apressado que ele teve. Salmo 116, versículo 11, ele disse assim, eu disse na minha perturbação, na minha depressão, todo homem é mentiroso. Mas ele logo depois concluiu que aquilo não correspondia à realidade. Okay? A falsa leitura mental, portanto, é um pensamento distorcido que está relacionado à depressão. Existe um sexto tipo de pensamento distorcido, que é aquilo que a gente chama de falsa adivinhação. A falsa adivinhação, ela ocorre quando nós sentimos fortemente que as coisas se tornarão más para nós. Geralmente a gente chega a essa conclusão baseados quase ou totalmente em nossos pressentimentos. Aquilo que pensamos tornar-se como um fato já estabelecido em nossas vidas. Nós esperamos que aconteça uma catástrofe da nossa vida. E aí aquela expectativa de uma catástrofe em nossas vidas acaba, de alguma maneira, produzindo desesperança, acaba produzindo um desamparo muito grande em nossas vidas. Um exemplo. Vamos dizer que o seu médico, você foi no médico, você não estava se sentindo muito bem, e o médico chegou para você e disse o seguinte, olha, nós vamos ter que fazer uma biópsia. Vamos ter que fazer uma biópsia para saber se isso aí é um câncer. Então, o que acontece? Você, antes de fazer a biópsia, se vai apontar se esse câncer ele é um câncer, se isso é um câncer e que grau que câncer se é agressivo, se não é tão agressivo, você, antes mesmo de fazer esse exame, descobrir qualquer coisa, você já começa a visualizar o seu corpo inerte dentro de um caixão, lá na sua igreja, e o seu pastor fazendo um funeral. Daí a única coisa que você consegue pensar é fazer e ajudar a preparar a liturgia do seu funeral. Isso é uma falsa adivinhação. Você não sabe se vai morrer. O dia de amanhã não pertence a você e graças a Deus por isso. Isso é uma falsa adivinhação. Um exemplo espiritual. Digamos que você está convencido de que nunca será capaz de orar em público. Nas reuniões de UPH, nas reuniões da UMP, nas reuniões da SAF,
As pessoas pedem para você orar e você não consegue orar. E você acha, portanto, que será incapaz de orar em público. Novamente, isso a despeito da evidência de que, embora isso possa parecer difícil no começo, com a prática, quase todos conseguem orar em público. Isso é uma falsa adivinhação. Um exemplo bíblico a respeito disso. O caso de Tomé. Lá, você chega lá em João, no capítulo 11, versículo de número 16. O que é que acontece? Tomé, ele antecipa uma oposição que Jesus Cristo ele enfrentaria na cidade de Betânia. E aí ele predisse equivocadamente, erradamente, não apenas a sua própria morte ali, mas também a morte de Jesus e dos outros discípulos. Mas eles morreram? Eles morreram? Eles não morreram naquela ocasião. Isso foi uma falsa adivinhação. A falsa adivinhação é um pensamento distorcido que está relacionado à depressão. Muito bem, irmãos. Um sétimo pensamento distorcido é a falsa lente. Falsas lentes são pensamentos distorcidos. O que é a falsa lente? É quando nós vemos os nossos medos, os nossos erros, os nossos enganos através de uma lente, digamos, de aumento. A gente pega uma lupa e olha os nossos erros maiores do que na realidade eles são. E a gente deduz que também as consequências elas serão maiores do que de fato são. Então, todas as coisas, no que diz respeito às falsas lentes, todas as coisas elas acabam ficando fora de proporção, certo? Vamos dizer que você trabalha e você cometeu um determinado engano. Aí você começa a tremer nas bases e fica logo concluindo: eita, eu vou ser demitido, vou me jogar para fora. E isso é uma falsa lente. Um exemplo espiritual. Vamos dizer que você se foca sobre os seus pecados do passado, seu passado distante, de maneira que você carrega um contínuo sentimento de culpa, de autocondenação, de medo de punição. Você nunca pediu, você acha que por mais que tivesse pedido perdão a Deus, Deus não lhe perdoou. Isso é uma falsa lente. Um exemplo bíblico disso. Quando Pedro pecaminosamente negou ao Senhor 3 vezes, ele não apenas chorou amargamente, mas ele decidiu que, como o seu erro foi tão espiritualmente catastrófico, não havia alternativa a não ser esquecer a pregação sobre Cristo e voltar à vida de pescador. Isso é uma falsa lente, porque nem sempre na nossa vida cristã nós vamos viver dias de santidade. Quando a gente vier a pecar, a gente tem que pedir perdão a Deus e prosseguir. E pedir perdão a Deus e procurar consertar aquelas áreas da nossa vida e não apostatar da fé. Isso é uma falsa lente, certo? Então, a falsa lente é um pensamento distorcido que está relacionado à depressão. Irmãos, um oitavo pensamento distorcido: falsos raciocínios baseados em sentimentos. Isso é muito comum. O que ocorre, irmãos? Na depressão, nós tendemos a tomar as nossas emoções como evidências para a verdade. Nós deixamos os nossos sentimentos determinarem os fatos e não o inverso, os fatos determinarem os nossos sentimentos, certo? Por exemplo, você se sente inútil e aí você conclui que é inútil e aí não faz nada. Isso aí é um falso raciocínio baseado em sentimentos negativos.
Um exemplo espiritual, você sente que não é perdoado, por isso conclui que não está perdoado. E aí você acha que Deus excluiu você e que você, portanto, Deus não lhe ama. Isso é, portanto, um falso raciocínio baseado em sentimento. Um exemplo bíblico. Davi, quando Davi estava passando por uns momentos mais difíceis da sua vida, ele sentiu-se assim, certo? Depressivo, e ele concluiu precipitadamente que estava excluído de Deus. Você vai ler lá no Salmo 31, ele disse assim: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, ou seja, da presença de Deus. Isso é um falso raciocínio baseado em sentimentos. Isso é um pensamento distorcido que está relacionado à depressão. Um nono pensamento distorcido é aquilo que nós chamamos de falsos poderia ter sido, ou falsos poderiam ter sido. Esse tipo de pensamento, ele ocorre porque nossa vida pode ser dominada por aquilo que a gente acha que deveria ter sido, certo? Ou que poderia ter sido. E aí o indivíduo, ele perdeu uma oportunidade, ele perdeu uma chance que ele acha que nunca mais vai voltar aquela chance, e aí ele diz: ai, meu Deus, poderia ter sido tão diferente se eu tivesse agido de uma outra maneira, certo? E isso acumula uma pressão sobre ele e sobre as outras pessoas, muitas vezes para alcançar padrões inatingíveis. Isso causa uma frustração, um ressentimento muito grande. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, muitas mães atarefadas que tentam manter a casa organizada, certo? E arrumada. Na época em que ainda não tinha filho. Então, a casa ficava sempre bonitinha, sempre cheirosinha, sempre limpinha. E aí, de repente, quando as crianças nascem, certo? Fica mais difícil deixar a casa limpinha e arrumada. E aí, a mãe, ela começa a pensar que, de repente, porque ela não consegue mais deixar a sua casa limpinha, ela é uma má dona de casa, que ela poderia ser melhor. Mas, meus irmãos, é tão difícil para uma dona de casa, muitas vezes a dona de casa até trabalha fora, né? Ela ser cozinheira, ela ser babá, não é? Às vezes passar noites insones e ainda manter a casa limpa, fazer comida, é difícil demais, é muito difícil. Isso é um falso, poderia ter sido de outra forma, certo? É um exemplo espiritual. Imagine você que você é uma mulher cristã, você é conscienciosa, que sente que, a despeito de ser responsável pelas refeições e pela educação de seus filhos, você pensa que também deveria estar em toda reunião de oração, em todo culto de adoração, em todo estudo bíblico, certo? Além de ser em vários departamentos da igreja. Você tem que preparar refeições para os necessitados, ler bons livros e fazer uma série de outras coisas. Irmãs, a não ser que você seja onipresente para você conseguir fazer isso tudo, certo? Você não deve ficar dizendo, poderia ter sido melhor. Isso é uma falsa, isso é um pensamento distorcido da realidade, certo? Você vai ver na Bíblia, por exemplo, Marta, ela sentiu uma profunda frustração porque Maria não estava cumprindo o que ela achava ser suas obrigações e queixou-se amargamente sobre isso, lá em Lucas, no capítulo 10. Isso é um falso poderia ou deveria ter sido de outra forma, tá? Que está também relacionado à depressão, que pode estar relacionado à depressão.
Aí, em último lugar, irmãos, um último pensamento distorcido que eu gostaria de compartilhar com vocês é a falsa responsabilidade. Sim, assim quando nós assumimos a responsabilidade e a culpa por algum resultado negativo, é quando a gente assume a responsabilidade e a culpa por alguma coisa errada que aconteceu, mesmo quando não há base para isso, mesmo quando não há razão para isso. Um exemplo, imagine que o seu filho não conseguiu ter as melhores notas na escola. E aí você conclui que você é uma mãe horrível. Mas a razão pode ser outra. Ele pode ter uma professora, por exemplo, que não se preparou bem para dar aula, ou não é qualificado, ou até mesmo ele de repente ele não seja aquele aluno genial para tirar 10 em tudo, certo? Você pode aplicar esse mesmo exemplo para a área espiritual. Imagine que o seu filho, você levou ele para a igreja a vida inteira, orou com ele, ensinou a Bíblia para ele, e de repente ele chegou na adolescência e ele deu as costas à igreja, ele se voltou-se contra o Senhor. E aí você supõe que, a despeito de tudo aquilo que você fez, a culpa dele ter se desviado é sua, certo? Isso é uma falsa responsabilidade. Se você fez tudo que você podia fazer, você não é culpado. Quem sabe ele só vai ser regenerado, lá depois, lá para frente. Ok? Então, o que eu quero dizer, irmãos, diante disso tudo, um dos primeiros passos que um conselheiro com pessoa com depressão ele deve fazer é reconhecer quais são esses falsos pensamentos que acabam de alguma maneira interferindo na maneira como essa pessoa ela enxerga a realidade. Você tem que identificar e de alguma maneira tentar mostrar a essa pessoa o modo equivocado de pensar dela a respeito da situação que ela está vivendo, mostrando que na verdade aquilo que ela está passando não condiz com a realidade, tá? Muito bem, irmãos. Uma quarta área na qual a depressão está relacionada são sentimentos angustiantes. Em primeiro lugar, situações fatídicas da vida. Em segundo lugar, relacionamentos pessoais. Em terceiro lugar, pensamentos distorcidos. Em quarto lugar, sentimentos angustiantes. Às vezes, os sentimentos que nós estamos passando, sentimentos ruins, acabam se relacionando à depressão. Tá? E eu gostaria de trazer aqui alguns desses sentimentos para a nossa reflexão. O primeiro sentimento angustiante que pode estar relacionado à depressão é a tristeza opressiva. Sim, a tristeza opressiva. Assim, irmãos, todo mundo se sente triste de tempos em tempos. Mas a tristeza relacionada à depressão, ela é mais constante, ela dura mais tempo. Frequentemente resulta em choro, frequentemente a pessoa tem um infindável soluçar. Talvez nada mais lhe traga prazer. A pessoa pode colocar na frente dela, por exemplo, a melhor comida, ela não sente fome, não sente prazer em comer. Mesmo aquilo que ela mais gostava, certo? A tristeza opressiva, ela é um exemplo de sentimento angustiante que está relacionado à depressão. Você vê isso, por exemplo, no caso de Jó, né? Você vê isso, Davi, no Salmo 42, ele fala muito a respeito desse tipo de tristeza opressiva. Tá? Um segundo sentimento angustiante que está relacionado à depressão é a irritação. Irritação pode ser com Deus ou com outras pessoas. Essa é uma característica comum da depressão, especialmente nos homens. Ela é uma irritação profunda, ela é uma irritabilidade irracional, colérica. O caso de Jonas, mais uma vez,
Os ninivitas se arrependeram e Jonas ficou irritado com Deus. Moisés ficou irritado demasiadamente com os israelitas pelo pecado dos israelitas. Lá em Números 20, tá? A irritação com Deus e com os outros pode ser, portanto, algo relacionado a sentimentos angustiantes que estão ligados à depressão. Tá? Um outro sentimento angustiante é o sentimento que a vida é inútil. A despeito de você ser útil para outras pessoas e a despeito da Bíblia dizer que em Cristo o nosso trabalho não é vão, certo? A pessoa ela tem uma visão distorcida a respeito de si mesma e ela sente que a sua vida é inútil, que não presta para nada. Realmente, você pode sentir que sua vida é um fardo e uma influência maléfica para a vida dos outros. Mas não precisa ser assim. Não precisa ser assim, certo? Isso é um sentimento angustiante. Jó se sentiu desse jeito, no capítulo 3 fala a respeito disso. Jeremias, lá no capítulo 20, versículo 14 até o versículo 18, ele vai falar a respeito disso. Sentimento de que a vida dele é inútil. Mesmo eles sendo muito úteis para Deus e para o reino de Deus. Um quarto sentimento angustiante é aquilo que eu chamo aqui de extrema ansiedade, ou então aquelas crises de pânico. Na ansiedade, a pessoa frequentemente ela superestima a ameaça, ela muitas vezes superestima o perigo que está enfrentando. Ao mesmo tempo, e normalmente, ela subestima a sua própria capacidade de lidar com o problema. E aí, como ela acha que não é capaz de lidar com aquele problema, com aquela situação, ela vive ansiosa, ela vive em pânico. Novamente, esse foi o caso de Davi lá em 1 Samuel, no capítulo 21, no versículo 12, ele fala a respeito disso. Os próprios discípulos de Jesus, lá em Mateus capítulo 8, fala a respeito disso, acho que no versículo 25. Isso é uma extrema ansiedade, pânico, isso é um grande problema, tá? Um outro sentimento angustiante, o sentimento de que Deus o odeia a pessoa que está passando por depressão. Aquela ideia de que Deus está longe. E que a Bíblia, o indivíduo ele pega a Bíblia e ele entende que a Bíblia é como se fosse um livro morto. E aí orar é quase impossível. Foi o caso de Jó e de Jeremias também, lendo em Jeremias em Lamentações, por exemplo, no início do capítulo 3, certo? Aquele sentimento de que Deus está longe. Tá? Um outro sentimento que pode estar relacionado à depressão é o desejo pela morte. O desejo pela morte, ela ocorre tanto por conta de um sentimento suicida ou então por um anseio pela morte, certo? Eu estou falando aqui, eu estou lembrando que recentemente, eu digo assim, há alguns anos, alguns anos atrás, mas não muitos, a revista Veja, ela publicou uma reportagem em seu site apresentando uma pesquisa que um homem fez relacionado ao suicídio. E esse pesquisador, ele analisou as cartas de muitas pessoas que cometeram suicídio. E aí ele considerou as principais razões que as pessoas alegam para se suicidar. Mas ele fez isso de acordo com a idade dessas pessoas. Por exemplo, a principal razão pela qual as pessoas de 20 até 39 anos tiram a sua própria vida são a preocupação com relacionamentos pessoais. De 20 a 39 anos, a preocupação com relacionamentos pessoais é a principal causa de suicídio.
De 40 até 49 anos é a incapacidade de lidar com as exigências da vida. De 50 até 59 anos, a maioria das pessoas que tiram as suas vidas, elas não deixam razões, mas instruções, certo? Instruções para a sua família, instruções para pessoas do seu círculo de convivência. A partir de 60 anos, né, a razão pela qual as pessoas tiram a sua vida geralmente está relacionada a doenças, a dor, a solidão, isolamento, certo? E o resultado dessa pesquisa, irmãos, eu acho que é muito norteador acerca dos principais dilemas que as pessoas depressivas elas passam em cada estágio da vida. Para essas pessoas, a morte, elas entendem que a morte é como um alívio, porque elas acham que a existência delas, naquele momento, é uma morte viva, certo? Leia especificamente, por exemplo, o Salmo 88. O Salmo 88 fala muito claramente a respeito disso, tá? Conta-se que o presidente americano, Abraham Lincoln, ele achava que a dor da depressão o levaria à morte, porque o seu corpo não poderia aguentar tanta dor. Abraham Lincoln, ele disse assim, olha, eu sou agora o mais miserável dos homens. Se aquilo que eu sinto fosse distribuído igualmente a todos os seres humanos, não haveria um só rosto alegre sobre toda a terra. Eu não sei dizer se em algum tempo estarei melhor. Eu presinto tenebrosamente que eu nunca estarei melhor. Permanecer como eu estou é impossível. Parece-me que eu vou ter que morrer, ou então vou melhorar, porque pior não pode continuar. Foi isso que ele disse. Irmãos, o desejo pela morte, ele é comum. Você vê Jó, no livro de Jó, do capítulo 20 até o capítulo 22, Jó fala muito a respeito disso, né? O próprio Moisés, ele pediu a morte para si. Elias, lá em 1 Reis 19, ele pediu a morte. Esse desejo por morte é um sentimento angustiante que pode estar relacionado à depressão, tá? Irmãos, uma quinta área relacionada à depressão são os sintomas corporais. Os sintomas corporais é uma outra área que a depressão ela está relacionada. A depressão, irmãos, a gente tem que compreender que ela envolve a pessoa em sua totalidade, corpo e alma. Eu estou falando nesses termos, de corpo e alma. Enquanto a alma, ou se você preferir um sinônimo bíblico, né, o coração, enquanto o nosso coração ele se ocupa na interpretação das circunstâncias adversas que nos sobrevêm, o nosso corpo ele apenas se sente doente, certo? A Organização Mundial da Saúde ela listou vários fatores de risco à depressão relacionadas ao nosso corpo. Por exemplo, ela disse que o nosso corpo, as pessoas que passam por depressão, elas podem ter problemas em seu organismo relacionado a transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais, excesso de peso, sedentarismo consequentemente, uma dieta desregrada, não é? Pancadas na cabeça, problemas cardíacos, enxaqueca crônica, certo? Eu posso citar, além desses, a questão relacionada a problemas pós-parto. Existem muitas mulheres que, depois do parto, elas têm dificuldades no seu organismo e isso pode estar relacionado à depressão ou resultar em depressão, tá? Tem um estudioso que ele fez uma análise do ponto de vista clínico, e eu quero citar aqui para vocês, porque eu não sou autoridade clínica, mas eu posso citá-lo, porque ele não é? Andrew Salomon,
ele disse o seguinte. Ele disse o seguinte: muita coisa acontece durante um período depressivo. Há mudanças na função do neurotransmissor, mudanças na função sináptica, aumento ou decréscimo da excitabilidade entre os neurônios, alterações de expressão de gene, hipometabolismo, geralmente, ou hipermetabolismo no córtex frontal, níveis elevados de hormônio liberado pela tireoide, perturbação da função na amígdala e possivelmente no hipotálamo, áreas dentro do cérebro, níveis alterados de melatonina, que é um hormônio que a glândula pineal fabrica a partir da serotonina, aumento da prolactina, o lactato aumentado em indivíduos predispostos à ansiedade trará ataques de pânico, a diminuição de temperatura corporal no período de 24 horas, distorção da secreção de cortisol no período de 24 horas, perturbação no circuito que liga o tálamo, os gânglios basais e os lobos frontais, mais uma vez, centros do cérebro, aumento do fluxo sanguíneo para o lobo frontal do hemisfério dominante, diminuição de fluxo sanguíneo para o lobo occipital, que controla a visão, diminuição de secreções gástricas. Irmãos, é difícil saber o que deduzir de todos esses fenômenos. Quais são as causas da depressão? Quais os sintomas? O que é meramente acidental? O que Andrew Solomon ele está dizendo aqui, meus irmãos, é que muitas vezes a depressão ela atinge todo o nosso organismo, todo o nosso corpo. É isso que Andrew Solomon ele está nos trazendo aqui à consideração. A Bíblia nos confirma, inclusive, que existe um elo entre os nossos pensamentos e as emoções distorcidas e muitas de nossas indisposições corporais. Você vai ler, por exemplo, Provérbios 17, versículo de número 22. Provérbios 17, versículo 22, que diz assim: o coração alegre é bom remédio, ou seja, bom remédio para o corpo, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Ou seja, enquanto a alegria é uma saúde para você, a tristeza pode ser um veneno, certo? Então, esses sintomas corporais, eles incluem, inclusive, padrões. Podem ocorrer padrões anormais de sono. Se você está depressivo, você não vai dormir bem. Jó, por exemplo, lá no capítulo 7, ele fala a respeito disso. Padrões anormais de sono para quem está com depressão. Fadiga, perda de energia. O Salmo 6 fala a respeito disso. O Salmo 69 fala a respeito disso. Oscilações de peso. Jó, no capítulo 17, fala disso. No capítulo 19, ele fala também disso. Problemas digestivos. Jeremias fala disso lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 5. Perda do apetite. O salmista fala isso no Salmo 102, no Salmo 42, né? Questão de dor em várias partes do corpo. Pode estar também relacionado à depressão. O Salmo 32 fala a respeito disso. O Salmo 31 fala a respeito disso. O Salmo 38 fala a respeito disso. Sentimentos extremos e sufocantes de desalento também são relacionados à depressão. O Salmo 9 fala disso, o Salmo 42 fala disso, o Salmo 69 fala disso, certo? Se você for ler o Salmo 32, que é um salmo muito conhecido de todos nós, Salmo de Davi, Davi aqui ele descreve as consequências corporais da verdadeira culpa, né? Ele estava se sentindo depressivo e aquilo estava refletindo no seu corpo, certo? Salmo 32, versículo 3 e 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão
pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, irmãos, o nosso corpo, ele pode ter sintomas que estejam relacionados à depressão, tá? Em último lugar, eu gostaria de falar um pouco a respeito dos... Eu gostaria de falar que alguns comportamentos alterados, eles podem estar relacionados à depressão. O que é que eu quero dizer com comportamentos alterados? De repente, o indivíduo, ele seguia a vida dele normal e aí ele, de uma hora para outra, ele parou de fazer as coisas que alegravam a ele, certo? Coisas que ele era bom, coisa que ele fazia bem, ele de repente ele parou de fazer, certo? E aí pode acontecer uma outra coisa pior ainda, posteriormente, né? Ele começa a fazer coisas que os leva a se sentir cada vez pior, como, por exemplo, ficar em casa, usar bebidas alcoólicas, se afastar de pessoas que para ele são preciosas, por exemplo, da família. Então, isso é um comportamento alterado, irmãos, que acaba, de alguma maneira, sendo relacionado ou refletindo ou potencializando a depressão. Enfim, irmãos, nós vimos então, para resumir, nós vimos no estudo de hoje 6 áreas que estão relacionadas à depressão: situações fatídicas da vida, relacionamentos pessoais, pensamentos distorcidos, sentimentos angustiantes, sintomas corporais, em sexto lugar, comportamentos alterados. Saber dessas coisas é algo muito importante, porque quando você for aconselhar pessoas que estão passando por depressão, você vai ter que construir uma espécie de inventário e tentar trabalhar cada uma dessas áreas, identificando quais são aqueles pontos em que a pessoa ela está sentindo, que ela está passando por essas situações da vida, seus relacionamentos pessoais, os seus pensamentos distorcidos, sentimentos angustiantes, sintomas corporais, comportamentos alterados, e identificar quais aquelas áreas estão afetando a vida da pessoa e trabalhar essas áreas na vida delas, tá? Eu espero que Deus tenha fortalecido, edificado e orientado cada um de vocês. Espero que Deus possa continuar nos abençoando em nossos estudos, para a honra, para a glória e para o seu louvor. Queridos, Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.